Bom, primeiramente eu quero agradecer aí a oportunidade, agradecer à Sociedade de Flebologia, ao Marcondes, por essa oportunidade que está tendo da gente poder mostrar alguma coisa sobre escleroterapia de pequenos vasos. É um procedimento basicamente pessoal. Eu acho que a gente não aprende direito isso na residência, não aprende isso na pós-graduação, e aprende em poucos locais. E os locais a gente aprende particularmente com um amigo, com uma pessoa que queira se dedicar muito a gente, algum professor que queira essa dedicação boa com a gente. E eu acho uma coisa extremamente importante para o cirurgião, o vascular, o angiologista, porque essa é exatamente o seu cartão de visita. Se você faz mal a escleroterapia, pode ser um excelente cirurgião, mas se você complicou a escleroterapia, o paciente acaba caindo fora. Então, ou vai falar mal de você, ou vai ficar insatisfeito de uma coisa de forma que é muito importante, eu acho, que o angiologista aprender a escleroterapia. Então, só para a gente ter uma ideia, eu mostrei aqui um censo vascular de 2016, e foi feito em 2016 a investigação, foi respondido o questionário da sociedade de 1.420 vasculares, e foi bem significativo, porque 44% dos angiologistas responderam, e naquela ocasião nós éramos 3.200, né? E tínhamos um vascular ou um angiologista para cada 63 mil habitantes. É um número bastante folgado. E a gente vai ver que a gente vai ver que na atuação, a maioria das pessoas, eu estou com uma, deixa eu ver se eu saio aqui, que eu estou com uma coisa me atrapalhando aqui na frente. Deixa eu ver aqui. A gente vai ver que existia... Bom, apareceu novamente aqui. Estão me ouvindo ou não? Estamos ouvindo, Tá ouvindo. Ah, tá bom. Agora está tá aqui bom. o slide. Uhum. Tá bom. Mostrou o slide outra vez, não é isso? Mostrou. Então, a gente vai ver que existia uma... Tem que voltar, Ivanilson. Você clicou não, nele. deixa eu voltar aqui. Eu voltar aqui. Bom, a gente vai ver que tinha, como angiologistas, a gente tinha um número bastante razoável, está aqui, né, o gráfico mostrando, e o pessoal que fazia escleroterapia, cirurgia vascular, etc. e tal, o que tinha menos realmente era a cirurgia linfática, né, que se dedicava à cirurgia linfática. E a gente vai ver que também tinha uma boa parte de cirurgiões fazendo a parte de endolaser, né, não era muito, em 2016 ainda, mas hoje certamente tem muito mais, e assim por diante. E a gente vai ver que no Rio de Janeiro, onde tinha uma quantidade de vasculares ou de angiologistas mais acentuada, a gente vai ver que a gente tinha ali um universo de aproximadamente um vascular para cada 27 mil habitantes. Então, existem outros locais em que é muito mais. Mato Grosso, 116 mil, e assim por diante. Minas também estava praticamente em terceiro lugar. São Paulo, um pouco mais folgado, 51 mil, e assim por diante. No perfil demográfico, nós tínhamos homens, a grande maioria, as mulheres com 22%, e depois teve uma pesquisa do Marcondes fez uma pesquisa muito interessante, que mostrou que essa pesquisa, quando a gente perguntava quais os tipos de varizes que você faz escleroterapia com líquido, a gente viu que telangiectasias e varizes reticulares ganhava 58%. Quando utilizava lupa, 71%. Quando utilizava qual o produto que se usava, a maioria usava glicose. Mas você vê que muita gente também usa oleato de etanolamina. Então, a gente, o oleato de etanolamina 8,9% e a etanolamina com glicose 12,50%, que dava 20,69%, quase igual o número de pessoas que usavam glicose a 75%, que era de 35%. Então, o oleato de etanolamina, que é o que eu uso com maior frequência, tinha também bastante adeptos, né? Nessa pesquisa do Marcondes, que foi de 2013. E se você combina escleroterapia com outros procedimentos, os quais Santo disse que não combinava, mas a escleroterapia com cirurgia era 66%. Então, a gente vê que muitos angiologistas preferem usar a escleroterapia
associado à pequena cirurgia. E o laser, ele estava muito baixo, 4,39%. Eu tenho a impressão que hoje a escleroterapia com laser e a escleroterapia líquida, ela está crescendo bastante e já existem muitos adeptos dessa parte de angiologia da escleroterapia líquida com laser associado, que é o que a gente mais utiliza. Quando se usava alguma montadora elástica após o procedimento, a gente viu que 46% não usavam e 40% usava muito equilibrado se usa atadura elástica ou não usa atadura elástica após o procedimento. Eu, basicamente, uso em alguns casos mais selecionados. Não sei como funciona a maioria das pessoas, mas nós vamos ver depois que teve um outro trabalho aí que mostrou alguma coisa diferente. Escleroterapia com líquido, qual o tipo de composição sistêmica mais frequente? Se você faz alguma complicação sistêmica mais frequente. 73% não teve complicação nenhuma. E lipotímia vem em segundo lugar com 9,6%, que às vezes acontece das pessoas acabarem de fazer a aplicação e sentir mal, às vezes até na sala de recepção quando já está indo embora, né? E outras reações alérgicas, 4,3%. Também, em que, bom, continuando aqui, que você combina a escleroterapia com outros procedimentos iguais. Então, a maioria combinava, então, com a cirurgia, né? 66,8%. Com relação a complicações, outras complicações, a gente vê que a hipercromia com 45,6% é muito frequente. Então, é um dos procedimentos, eu acho que até, eu não diria nem que seja uma complicação da escleroterapia, eu acho que é uma consequência natural da escleroterapia, né? E a gente vai ver isso que raramente a gente não tem algum tipo de complicação de pigmentações em algum pontinho, uma hipercromia, que isso desaparece com o passar do tempo com maior facilidade. É só questão de usar determinados produtos indicados que a gente consegue uma boa recuperação dessa pigmentação que, porventura, fica em alguns pontos. Então, como é que eu faço o meu tratamento? Você perguntou. Então, um ambiente de boa iluminação, acho que é um ambiente confortável para o cirurgião, realidade aumentada vem viu, ele é muito importante. Hoje em dia, a gente tem usado bastante, especialmente no diagnóstico, o fleboscópio, fotografia documental, documento todos os casos, antes e depois, envio para o paciente a fotografia prévia e a gente via depois. Resfriador de pele, eu acho que esse é o item mais importante para quem está começando. Ele pode esquecer todos os outros procedimentos. Agora, se ele tiver um resfriador de pele, a paciente gosta bastante e vai achar o tratamento muito menos doloroso e acha até que o tratamento é um tratamento bem aceitável quando comparado com outras vezes quando não se usava o resfriador. A lente, a lupa de magnificação é importante. O laser 1064 hoje faz parte do meu arsenal terapêutico. Uso o laser 1064. Acabou, antigamente era um laser um pouco mais complicado, ele foi melhorando com o passar do tempo e a gente conseguiu hoje uns resultados bastante interessantes usando o laser e a escleroterapia combinada. Seringas de 3 ml, a gente usa com agulhas 30 e 20 G meio, monolhato de etanolamina diluído 20 ml em 90 ml de soro 0,9, uso também o polidocanol em alguns casos 0,25, 0,3, 0,5 e 1, o rolinho de algodão para se comprimir o local depois e uma atadura elástica em alguns casos selecionados. Uma aplicação bastante extensiva bilateralmente, com intervalos de 3 a 4 semanas. Não digo que não há restrição do sol, não ser no dia que faz, no dia seguinte está liberado para o sol. Ginástica, musculação também não faço restrição, pode fazer à vontade. Então, um caso como esse, assim, por exemplo, a gente faz a escleroterapia, você vê que esse é um caso bem recente, 23/6, a gente faz uma compressão com rolinho de algodão, que é muito importante sobre o trajeto, onde foi feito o laser e depois a escleroterapia, e depois coloca uma atadura e ela fica essa atadura durante umas 2 horas, mais ou menos, não mais do que isso. Complicações. Quais são as complicações que a gente teve mais frequentes? No período de 82 a 2019, 37 anos, nós temos mais de 120 mil pacientes atendidos e mais de 80 mil pacientes tratados com escleroterapia. Recentemente, desde 2000 para cá, usando também o laser. Tivemos, então, 3 casos de alergia palpebral,
com o monoleato de etonolamina, edema palpebral. Um caso até foi bastante interessante, que era uma juíza e acabou de fazer a escleroterapia comigo lá no centro da cidade, foi para o fórum, de repente eu recebo um telefonema olha, aqui é o gabinete da juíza tal, eu quero dizer para o senhor que ela está aqui passando mal, o que eu faço com isso? O que eu faço? Eu saí correndo com material de intubação, com tudo que tem no consultório, eu e o Rui saímos correndo, fomos até o fórum, entramos no fórum, já tinha pessoa recebendo, chegou lá, a mulher estava com o olho vermelho, todo esbugalhado, né? O olho vermelho, edema palpebral, mas já tinham feito um corticoide nela, acabou não tendo nada. Mas esse foi um caso assim, mais emblemático. Que estresse, né? Na minha vida, um estresse, uma juíza, eu falei, vou chegar lá com a mãozinha só para as algemas, botar as algemas. Vai ser preso. Tivemos 2 casos de pequenas úlceras reconhecidos, evidentemente podemos ter até mais casos, mas que não voltaram para a gente. Que voltaram para a gente foram 2 pequenos casos de úlcera. E aqui eu quero fazer um particular. Eu acho que o mais importante na formação da úlcera varicosa, úlcera pós-escleroterapia, é o grau de inflamação que a gente faz nela. Então, não é tanto você injetar para passar para o outro lado, etc. Tanto que a gente usa os esclerosantes com graus variados de concentração. Senão você pegaria por que você não pega uma telangiectasia fina e injeta um polidocanol de 3%? Porque você vai abrir ferida, porque ele é muito concentrado, ele vai inflamar demais. O grau de inflamação eu acho mais importante do que a pressão que você enfia na seringa. Tivemos 2 casos de TVP, um do soliar e o ultrafibro fibular, uma flebite safena magna também, pequena ali no tornozelo, após uma escleroterapia na região do pé, que é a região que todo mundo, o Amato já disse, ninguém gosta de mexer no pé, mas a gente não tem muito preconceito quanto isso, não. Fazemos também e tivemos um caso, inúmeras pigmentações e pigmentações segmentares, temporárias, isso aí todo mundo tem e a gente tem que aprender a tratar isso. Então, você vê que houve um trabalho aqui, dissertação do Cláudio Santana Ivo, uma dissertação de mestrado dele, que ele concluiu que a intensidade do processo inflamatório no vaso do tecido vizinho tem relação com o tamanho do trombo e não tem relação com o tempo de compressão que você faz. Ele chegou a essa conclusão fazendo aqui uma escleroterapia em vez de coelho e botou uma compressão. Como ele comprimiu a veia do coelho, a orelha eu não sei, mas deve ter embrulhado a veia, botou a atadura naquilo ali e viu que não havia muito questionamento com relação ao tempo de compressão para a formação do trombo. Então, um caso como esse, assim, por exemplo, a gente tem aqui uma veia hipertensiva, essa perna, uma perna obesa, veia hipertensiva, naturalmente ele vai pigmentar. É só questão de você fazer a escleroterapia. Aqui a gente fez uma biocirurgia prévia, tiramos a veia de alimentação e você vê como é que ficou um tempo depois. E ela foi melhorando e eu não tenho a fotografia, procurei a fotografia dessa senhora depois, não acabei não achando, mas ela melhorou bastante dessa pigmentação. Mas isso aí é natural de acontecer numa situação como essa. A gente tem que aprender. Uma paciente como essa, que já tem uma pigmentação solar, queimou, tem mais de 20 anos nessa perna, naturalmente você vai fazer um tratamento esclerosante e ele vai acabar pigmentando. Uma perna como essa, com essas intensidades, estufos varicosos de telangiectasia, é um prognóstico claro para a pigmentação assim que você fizer, seja com laser, seja com escleroterapia, seja com espuma, com o que você quiser. Isso é uma questão de tempo. Essa é uma paciente, não é meu, é até um paciente de sexo masculino, que fez uma escleroterapia com espuma e após um mês ela apareceu no meu consultório sabendo o que eu poderia tratar. Eu falei, isso aí só o dermatologista tenta melhorar um pouquinho mais. Existem algumas pigmentações assim, após 3 meses fumaram pequenas microúlceras e ela pigmenta, escurece o local, pequenas microúlceras assim, em áreas de aplicação, paciente que chegou após escleroterapia líquida, apareceu no consultório. Essa aqui é uma paciente que foi feita com espuma, eu trabalho muito pouco com espuma, muito selecionadamente, não uso para telangiectasia, eu sei que uso apenas para alguns casos de CEAP C5, 6, pacientes com úlcera de perna, com pigmentação, e só para veias de grosso calibre. Não faço para pequenas telangiectasias. Então, esse foi um paciente que não foi um paciente nosso, foi um paciente que apareceu no consultório assim.
Os micronódulos, no tempo que a gente usava glicerina cromada, eu vi alguns pacientes, não foi um só, não vi alguns pacientes que formaram esses micronódulos de calcificação, talvez do cromo, talvez do cromo da glicerina. Assim, isso aqui, uma bolha que o paciente chegou no consultório após o uso de atadura elástica, ficou, sei lá, 3 dias com atadura. Aqui o caso de reação, nós tivemos reação alérgica imediata, você vê que o olho está com edema palpebral. Essa outra paciente, mesma coisa. Então, essas foram as duas pacientes. A juíza não me deixou fotografar, então eu nem tentei. Mas essas duas a gente fotografou e viu que tivemos esses dois casos. Então, como é que a gente previne as complicações? Evitar injetar muito produto numa punção só, na tentativa de tentar abranger uma área grande. É fazer várias pequenas punções e não querer tratar tudo no primeiro dia. Ou seja, você pode fazer todas as áreas, mas não queira que a paciente melhore 100% no primeiro dia. É saber que quanto mais intenso você fizer a injeção, quanto mais inflamar, mais vai pigmentar e às vezes forma até tufos e neoformação vascular. Evitar, então, a inflamação que eu botei aqui, desproporcional ao varo tratado. Acredito que o grau de inflamação seja a principal causa da microtrombose e das intensas pigmentações e das úlceras. Essa é a minha opinião, depois de 40 anos trabalhando. Então, alguns casos assim como esse, que você vê aqui pré e pós, né, aqui com 4 semanas, aqui outra paciente, mesma coisa, todos os pacientes, a imensa maioria, foi usado laser em conjunto com a escleroterapia. Então, aqui no pé, a pessoa não gosta muito de tratar, mas também fica bom. Você vê que aqui foram 3 sessões, aqui a mesma paciente com o outro lado do pé, também um resultado bom. Aqui é um paciente que a gente fez uma microcirurgia prévia, retiramos essas pequenas veias maiores e depois fizemos uma escleroterapia com laser e aqui você vê que tem mais ou menos quase um ano de evolução. E esse outro caso, mesma coisa, o paciente tratado com laser e escleroterapia, aqui mesma coisa. Aqui também, você vê que essa paciente, 2 anos, a mesma paciente de trás, 2 anos depois, ela vê que dá uma durabilidade boa no tratamento quando a gente usa o laser e a escleroterapia ao mesmo tempo, porque o laser trata por cauterização e a injeção por inflamação. A gente consegue resultados assim maravilhosos como esse e a paciente fica bastante satisfeita. Então, em conclusão, a imensa maioria dos pacientes que procuram o tratamento das telangiectasias, em geral, o fazem por desarmonia estética das pernas. Portanto, o tratamento deve ser não apenas efetivo, mas, sobretudo, com o menor risco de complicações e efeitos colaterais possíveis. Prudência e bom senso é a melhor coisa que o angiologista de sucesso pode ter. Então, e não esqueça, mesmo que você não saiba o que você esteja fotografando, fotografar sempre, viu? Isso aí é muito importante. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pelo que a gente tinha para falar. Obrigado, Ivanésio. Muito bom você dentro do tempo, o Alexandre também. E eu tenho uma pergunta aqui do chat, do Dr. Alcides, que ele gostaria de saber a opinião, tanto do Alexandre quanto do Ivanésio, qual a maneira mais eficaz, rápida e fácil de fazer curativos pós-escleroterapia. Alexandre, você é o primeiro a responder, por favor. Curativo pós-esclero, Pós-escleroterapia. com algodão, é o mais simples de todos. Aí tem aquele apoio grande, pesado do micropor, você tira com uma mão só e já faz o curativo. É o melhor de todos. Eu também. Eu acho que eu uso aquele algodãozinho do dentista para comprimir. É muito bom. Eu vi uma aula do Kikuchi em que ele mostrou com experiência sobre você colocando um algodão, uma compressão e atadura em cima e você fazendo sem atadura, sem a compressãozinha prévia. O resultado é infinitamente superior quando você coloca uma bolazinha de algodão, fazendo compressão sobre o local aplicado, ou então alguns dentistas que eu acho que já vem até preparado pronto para isso. Tá. O Dr. Regis Agnes. Amato, tu usas crioscleroterapia laser, glicose congelada? Já usei, tenho lá a geladeira para isso. Às vezes eu ligo ela só para colocar para funcionar. Mas a crio que eu coloquei lá é o crio anestésico, né? O ar gelado. Não chego mais a congelar a glicose de rotina. Às vezes, algum caso, uma veia maior que eu acho que vai precisar, eu até faço. Mas tem cada vez diminuído mais. É mais pelo trambolho
dificuldade de fazer do que realmente falta de efetividade. Funciona pra caramba, é só que não é fácil no dia a dia, assim, né? Colocar para funcionar. É uma pergunta do Dr. Alcides, de novo. Ele Tem, pergunta, doutor Alexandre, como resolver o mate? Quem não tem laser? bom, Alexandre. tem um pessoal que está usando a Brimodina, né? Brimodina. Eu já usei em um paciente, funcionou bem, me manda formular. Eu posso ver o nome exato aqui, formulação, se vocês quiserem. Mas eu tenho laser, então eu acabo usando o laser e a associação com a Brimodina. E Deixa você, eu ver Vanessa? o nome Eu exato. também, eu uso laser, né, e uso a escleroterapia. Às vezes eu uso também, eu vario um pouco, eu acho que talvez o polidocanol 0,25, o polidocanol 0,3, bem suave, sem espuma. Eu acho que a gente consegue bom resultado. Ó, ah, Não sei, mas eu tenho a impressão que muitas vezes aquele matching que se forma devido àquela informação intensa. Quanto mais espaço você vai dando, melhor. Então, eu acho que uma grande informação do matching é você ele fazer a aplicação no mesmo local semanalmente, ou cada 15 dias. Eu só faço com intervalo de 4 a 6 semanas no mesmo local onde eu fiz a aplicação antes. Certo. É a melhor forma que eu acho que tem de evitar um match. Brimonidina, né? Brimonidina, 0,5. Tá no chat aqui, né? Alguém colocou aqui, não fui eu, mas Outra eu ia pergunta que responder. fizeram foi alguém do iPhone, não tem nome. Outra pergunta que fizeram, Alexandre, se você tem protocolo de profilaxia de reação alérgica, por exemplo. Eu Você tenho, usa... estou com ele aqui no meu desktop. Por um acaso, se quiser eu abro e mostro aqui. Por favor, faça isso. Compartilhe a tela, porque é rica essa pergunta e acho que ajuda todos nós. Por um acaso eu estava trabalhando nisso esses dias. Vou compartilhar aqui minha tela. É interessante isso, porque Olha pouco lá. angiologista tem isso de rotina. Aí, ó, legal. Deixa eu aumentar aqui. Dá para ver ou Tá não? dando para ver ele pequeno. Quando você aumenta, a tela branca corta. Então deixa Mas tá eu fazer. bom. Aí, tá bom. Mais um pouquinho. Vai mais diminui mais um pouquinho só. Ó, eu vou tirar o vídeo daqui, aumento a tela aqui, aí eu acho que vai dar para ver. Aqui. Aí Esse melhorou aqui, ó. bem. Melhorou muito. Melhorou muito. Tá Manda ótimo. brasa. Tá aí, ó. Se alguém quiser tirar uma cópia da tela, agora é a hora. Mas, ó, isso aí eu tava revendo, hein? Não é definitivo, não. Se vocês acharem alguma falha, pode me avisar. Na verdade, você vê o sintoma precoce. Se você quiser fazer Peclá tem uma pergunta, Peclá, mas deixa o Alexandre resolver esse organograma dele. Faz um comentário bem rápido aí, Alexandre, para nós. Daqui, bom, eu comecei a rever isso porque eu comecei a usar o óxido nitroso. E o óxido nitroso, Tá. eu precisava atualizar isso, né? Mas Tá bom. o óxido nitroso é relativamente fácil de lidar. Então, o incômodo leve é só diminuir. Evento Então grave. você fez o organograma em função do óxido nitroso que você estava usando, né? Não, eu já fiz isso por causa de esclero no geral, mas eu estou mexendo nele porque o óxido nitroso, eu precisava colocar aqui também o óxido nitroso, só por causa disso. Mas, basicamente, o que você tem que fazer é suspender o medicamento que você está usando, né? Oxigênio 100%, acesso endovenoso, manter via aérea, posição de Trendelenburg, tá aqui, cânula de Guedel, deixar tudo preparado. É isso que você precisa. Para uma anafilaxia, taquicardia, pode fazer epinefrina, cutâneo, urticária, coceira, eritema, pode até fazer corticóide, qualquer outra coisa desse tipo, mas se for de verdade, não um anafilaxoide, aí tem que fazer a epinefrina. Sintomas respiratórios com tosse, rouquidão, espirro, dispneia, também epinefrina. Está aqui a dose. Numa bradicardia, você faz IM. atropina. O que eu falei? IM. Está escrito aí IM, 0,01 mg por quilo, máximo 1 mg e IM. É aqui, intramuscular. Uhum. É isso. Legal. Mas é muito interessante porque
Muito pouca. Inclusive, naquela pesquisa que eu fiz em 2013, eu perguntei para os médicos, claro, eu já vejo a sua pergunta aqui que eu estou acompanhando. Eu perguntei para os médicos quem tinha sala de emergência, quem tinha carrinho de emergência. 90% não tem carrinho de emergência na sala. Eu acho que só a sua pergunta já estimulou um monte de gente a falar, nossa, é importante mesmo, e foram atrás. Só o fato de perguntar, você já mudou a realidade brasileira. Isso. Ó, é o seguinte, o Peclá está perguntando, primeira pergunta, são 3 perguntas aqui que ele coloca. Primeira, qual a opinião dos apresentadores sobre a deshospitalização da cirurgia de varizes? É uma pergunta comprida, eu já vi essa pergunta. Deixa eu fazer a próxima. Por favor, deixe seus e-mails. Bom, isso aqui é associação. Com anestesista na sala, sala cirúrgica na clínica, sedação venosa profunda e bloqueio? É uma afirmação que eu acho que ele está fazendo. Gostaria do seu comentário. Eu só faço cirurgia na clínica agora. Já tem 1 ano e meio que eu não entro no hospital para fazer cirurgia, 100%, tudo. Paciente de 80 anos, CEAP6, eu acho que o mais idoso que eu operei foi 86 anos, tudo anestesia local e sedação. Com anestesista na sala? Com anestesista na sala. Ele faz a questão é mudar o tipo de anestesia também. Quando você faz uma anestesia com várias técnicas diferentes, você não chega nenhuma droga no limite. E aí você consegue fazer com uma segurança e conforto para o paciente enorme. A questão é que não é todo anestesista que faz isso. Teoricamente, eu consigo fazer com óxido nitroso e anestesia local. Opção minha não fazer. Eu quero dar o meu paciente, ele demanda o conforto da ideia do anestesista do lado, mas dá para fazer com óxido nitroso e anestesia local. Essa é a minha rotina. Eu não opero mais em hospital há muito tempo. Eu não tenho essa rotina. Minha rotina no hospital, eu acho que demanda uma estrutura grande. E como eu trabalho com muitos pacientes de plano de saúde, então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um conforto grande de fazer isso ambulatorialmente. Você vai interno no hospital, tem um day clinic que você vai embora, você não tem que gastar dinheiro com funcionários, você não tem que fazer nada disso. Eu acho que é uma opção boa, mas eu acho que é um investimento que nessa minha idade, já não vale mais a pena fazer. Eu acho que isso aí, para quem está iniciando, acho que é um procedimento que não precisa necessariamente estar em hospital, sobre hipótese nenhuma, mas você precisa ter uma estrutura boa. E se você tiver essa estrutura boa, segurança, porque o dia que a coisa der errado, você vai ser cobrado por isso e vai ser massacrado. Então, isso não tem dúvida nenhuma. Então, basta você dar um pequeno deslize. Então, é preciso estar com muita segurança para fazer isso, essa é a minha opinião. Alexandre, tem uma pergunta para você aqui, diretamente se você faz procedimento da clínica, se é tudo privado ou se você faz por convênio. Bom, paciente privado é teoricamente o mais fácil, né? Mas na verdade o privado não é o mais fácil de todos. O mais fácil é o que tem convênio. Eu faço tudo por reembolso. O convênio paga tanto o reembolso de honorários médicos quanto de despesas hospitalares. Então, eu recebo como hospital e recebo como médico também, de todas as seguradoras e convênios que tenham reembolso. Acho que foi isso que ela perguntou. Foi. Quanto à segurança em um hospital dia, né, nos Estados Unidos já é muito mais usado um hospital dia para esse tipo de cirurgia do que um hospital geral, né? É até um absurdo para eles lá, falar, nossa, você vai levar varizes para um hospital, não é a rotina é numa clínica. Eu tive no Nick Morris, ele faz tudo na clínica dele. É tudo lá, tudo Laser, assim. tudo ele faz. O risco diminui. Quando você... Veja, eu tenho que mudar a minha anestesia. A minha anestesia, o paciente entra, opera às 9 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, ele está indo embora para casa. Eu diminuo o tempo de imobilidade, eu forço o paciente a se movimentar antes do tempo, tudo mudando a estratégia. Eu acabo diminuindo o risco de trombose, acabo diminuindo vários outros riscos. Então, o que é bom...
As vantagens são exatamente essa, né? Diminuir risco de trombose, diminuir risco de infecção. Imagina, agora é um bom momento para mostrar isso. Você vai no Einstein, agora você corre o risco de sair com Covid. Né? Eu não atendo Covid, eu não tenho pronto-socorro, eu não tenho nada disso. O paciente que entra lá ele não vai sair com uma infecção por causa de um outro paciente. A taxa de infecção hospitalar de um hospital grande e famoso gira em torno de 3 a 5%. Eu estou há 4 anos com 0% de taxa de infecção hospitalar. Não é porque eu sou bom demais, não é isso. A questão é, se você não coloca um paciente infectado no centro cirúrgico, você reflete isso no bem-estar dos outros que não são infectados, diminuindo o risco de infecção. Mas é óbvio que o senhor falou está certo. O dia que acontecer uma catástrofe, vai todo mundo cair em cima. Então, para isso, eu tenho que ter não só a autorização formal para fazer tudo isso, mas eu tenho que ter o comprometimento de mostrar o resultado para todo mundo, né? Muitas vezes eu pego... Não, eu acho que perfeito, Amato. Eu acho que a sua conduta é boa. Eu só não me empenhei nesse aspecto, porque eu achei que era um investimento que, para mim, não valia. Não, a questão de investimento é outra eu acho coisa. Que o investimento... O IVV já para mim fazia sentido, porque meus 2 irmãos são cirurgiões. Então, nós somos uma família de médicos, pai, mãe e médico, mas 2 irmãos cirurgiões. Porque a pessoa só fazer isso para ficar... Não, eu posso falar sozinho, eu não ia conseguir segurar as pontas, né? Então, a família inteira de médico, a gente faz sentido. Nunca montem um hospital dia sozinho. Essa é uma mensagem objetiva que eu posso falar. Monte com uma equipe, com várias pessoas, pode fazer sentido, mas sozinho não. Essa discussão do hospital dia, eu me lembro que ela foi muito boa lá na reunião do Agnes. Foi muito boa, eu me lembro. Eu me lembro dessa discussão. O Agnes até que está querendo comentar. Agnes, se você quiser abrir seu microfone, a Ediana abre seu microfone e você faz seu comentário aí, por favor. É que muita gente estava... Os valores que o Agnes botou para assustar todo mundo. Fala aí, Agnes. Fala aí. Assim, é que todo mundo está falando operar varizes no consultório. É que no consultório tu não vai poder operar varizes. Exatamente. As pessoas têm que aprender essa coisa. No consultório tu não pode operar. Tu pode operar numa clínica, tu tem que fazer toda a tipagem, do tipo 1, tipo 2. O Amato tem uma baita de uma infraestrutura e trabalha com familiares. Na época que o Marcondes veio lá no consultório, eu estava terminando de fazer o consultório ainda, e nós temos aliado ao nosso consultório. Embaixo nós temos 12 salas cirúrgicas no térreo, onde nos facilita muito. E agora estamos fazendo um cronograma que eu posso ser atendido, se o meu paciente tiver uma alergia no meu consultório fazendo um polidocanol, alguma coisa, ser atendido direto, porque nós temos um hospital de curta duração no térreo e que a gente consegue negociar os valores a um preço muito bom, fica bem mais barato do que eu fazer uma clínica só para mim, como o Amato disse. Não dá para fazer uma clínica só para ti, né? Doutor Ivanésio... Ainda mais pela especialidade, existe a sazonalidade. Então, se você pega vários cirurgiões de especialidades diferentes, vai ter a época das varizes, vai ter a época da coluna, vai ter a época da otorrino, e aí você mantém um negócio estável, com um custo fixo. Se monta um monte de vascular, todo mundo vai querer operar em julho varizes, mas em janeiro vai estar parado o negócio. Pelo menos essa é a minha realidade. E aí o negócio não se sustenta. Doutor Ivanésio, quando a gente olha os números, é porque a gente olha e se apavora com os números, porque a gente nunca olha o número, a gente vai tocando sempre o mês seguinte, vai tocando para o mês seguinte. Agora, se tu parar e colocar todos os... É bom nem ver, né? É bom nem ver o que gastou, né? Daí a gente fica enlouquecido com o que gastou. Mas eu ia colocar só uma coisa no caso da mãe do Amato. A tua mãe, ali naquele caso, eu faria ali a passada do laser do casulo. Aqueles 6, 15, 70, 2 vezes, e depois eu faria uma crio.
porque uma crioescleroglicose congelada a 75%. Foi o que eu fiz. Porque aquilo ali, daí a glicose congelada, a ampolinha congelada. Sim, no dela eu fiz, no dela eu fiz. E daí ela diminui muito o hematoma, diminui muito o pós-operatório, aquela fibrose que dá. Para esses casos eu acho excelente. Desculpe, já terminei a minha colocação. Não, você era debatedor, você não sabia, mas eu te chamei para debater também. Mas aí concordou, eu tinha que falar alguma coisa diferente. A gente ia falar, não, você errou, tinha que ser... E teve um caso que o doutor Ivanese colocou ali, que ele fez uma microcirurgia atrás na perna, e são vasos que eu gosto ainda, eu ressuscito muito, e acho, até a gente tirou a geladeira, a velha geladeira lá de dentro do que eu tenho a primeira geladeira, a primeira que foi lançada pela mão do Serra, aquela verdinha ainda que levaram lá, e aquilo ali fazer aliado ao laser, o nosso laser transdérmico de hoje é muito bom, diminui muito a drenagem de hematomas, diminui muito as manchas. Eu gosto, a gente que trabalha com procedimento estético no consultório. E aquela paciente já tinha feito muitas coisas, não comigo, mas não dava jeito de jeito nenhum. Ela fez, manchou, pigmentava, tinha pigmentação na pele morena, era coisa difícil. Então a gente optou por fazer microcirurgia e ficou muito bom, ficou perfeito. Depois fizemos lasers e a injeção, ficou ótimo, no que sobrou. Mas foi bom. A gente faz... Pois não, Agnes, fala à vontade. Fala aí. Eu ia falar só, a gente faz ainda muita microcirurgia, porque às vezes tem muita gente que faz muita esclero com polidocanal, com espuma, em trajetinhos. Eu ainda faço muita microcirurgia. Às vezes tu tem para poder usar o convênio da paciente e complementar depois com laser e outras técnicas. Né? Então, o paciente quer começar... Porque se tu só for fazer laser, vai se tornar muito caro para o paciente. Fica caro, Então, às vezes, eu uso os dois, uso as três técnicas. Eu acho que a gente tem que ser bem flexível, usar o que é possível fazer, o que está disponível, mas eu não quero inventar. É fazer o que você tem disponibilidade. E de acordo com, eu acho que o mais importante, mas eu oferecer ao paciente, é saber se ele pode pagar aquilo também. Então, é muito importante saber está dentro do orçamento dele, né? Não adianta. Quando eu fiz a pesquisa de escleroterapia, eu imaginava que escleroterapia era uma coisa assim, era comum, todo mundo fazer igual e tal. Então, o que me aguçou a fazer a pesquisa foi a diversidade, foi o que o Ivanese falou no início. O Ivanese, o Alexandre, eu me lembro, nos primeiros slides eles comentaram que a escleroterapia é um procedimento parece que é único, que cada um faz do seu jeito. Acho que foi você, né, Ivanese, que falou. Cada um faz do seu jeito. Exatamente. E tudo. Então, assim, eu achei essa reunião riquíssima, porque a gente não pararia de conversar aqui sobre escleroterapia. Cada um tem a sua experiência, né? Eu gostaria de alguém... Nós estamos com tivemos com 98 pessoas na sala, agora tem 72. Se tiver algum comentário dos dois palestrantes, quiser acrescentar qualquer coisa, Dr. Rez, eu sei que o Dr. Fausto está na reunião, quiser comentar alguma coisa, o Alcides está fazendo um comentário. Quanto é cobrado em média a sessão de claques? Alexandre e Ivanese com a palavra. E o Agnes também pode acrescentar. Pergunta complicada, né? Em média, puxa, eu faço por número de disparos, mas eu tenho... eu solicito reembolso também do claques. Né? São códigos que podem ser... Mas por sessão você cobra quanto, mais ou menos? Vamos só dar uma ideia assim. Puxa, Marcondes, mas varia tanto. Difícil, se for 100 disparos, é o valor de uma consulta normal. Se for 1000 disparos, é o valor de 10 consultas. Certo. Depende muito Por isso, se começa a ter muito disparo, passa a ser mais justificável para o paciente fazer a microcirurgia e esclero. E depois a gente finaliza com o claques. A minha ideia não é extorquir o paciente para pagar a maior sessão. Eu quero que o paciente não pague nada, desde que eu receba. Então, tudo que eu conseguir colocar na conta do convênio pagando bem, eu vou fazer. Aí depois eu só finalizo com o que precisar. Certo. Boa resposta. Ivanese.
Não, eu tenho um valor de acordo com o procedimento que você vai fazer. Em média, digamos assim, eu trato um paciente desse com laser, injeção, entre 3 e 5 sessões, tá? Então, ele vai me pagar, de acordo, assim, a pessoa tem muita coisa, 7 sessões, às vezes, tem muita coisa. Mas, em média, de acordo com o que tiver, a gente cobra uma base de R$ 800, 700, 800, 900, até R$ 1.000, de acordo com o tipo da apresentação. O motorista do paciente, o reembolso que vai ter mais ou menos por sessão, por cada vez que ele faz o dia que vai lá. Esse é um intervalo geralmente de 1 mês e meio. Não cobro tudo de uma vez, não faço pacote. Você pode me pagar 5 mil, 10 mil reais, depois vem aqui tantas vezes. Não, eu faço. Se o paciente estiver sentindo bem, está melhorando, ele continua. Se ele achar que está ruim, ele é o primeiro a não querer mais frequentar o teu consultório. Então, eu acho o pacote uma coisa interessante, muita gente faz, mas eu acho que você tenta fidelizar o paciente com uma coisa que você já pré-comprou. Então, eu prefiro fazer por sessão, cobro, então, em média, aí, 800, 900 reais cada um. Não tem muito espaço, faço os espaços que for preciso, não faço limite, nem de muito, alguns tem modalidade. Se você para andar 2 quilômetros, você vai para X, né? A outra você vai andar 100 quilômetros. Então, eu acho que a compensa você ganha naqueles que você fez nos disparos. Perde um pouquinho mais naqueles que você tem que fazer mais disparos. Então, eu faço por média. Assim. Tá bom. Agnes, você quer complementar alguma coisa? Por favor. Não, é mais ou menos como o Amato falou e como o colega ali, Vanessa, falaram. A gente vai fazendo, Eu avalio muito antes o paciente se tem que fazer muito laser transdérmico, se tem que fazer muita coisa. Eu tento fazer o procedimento cirúrgico antes e complementar depois, porque vai ficar mais confortável para mim e para o paciente. Tanto eu como o paciente, tanto um como o outro vai ganhar. Usamos o que dá para usar o convênio e o que não dá para... Eu também acho. Exatamente, você tocou num ponto interessante. Porque eu uso música tratamento respiratório há muitos anos. Eu faço isso de rotina também, tratamento respiratório. Então, você já diminui bastante a quantidade que tem que fazer depois, tanto o uso laser intraoperatório quanto o uso esclerose com líquido. Aí no laser intraoperatório, às vezes a gente usa o 980, né? Que é o que eu tenho, o laser para transdérmico, que é o laser 1470, desculpa, que ele tem 2 ponteiros. O que a gente percebe é que todo mundo associa hoje alguma coisa. Ninguém faz só um procedimento. Ninguém faz só glicose, ninguém faz só espuma, ou faz só polidocanol líquido, ou só etamolim. Há uma associação de microcirurgia, com espuma, com laser transdérmico. Sempre há uma ponderação. Eu estou errado ou não? Não é, esse é o geral, né? Exato. Técnica combinada é onde você consegue o melhor resultado, com menores riscos. Né? Isso aí acho que está bem evidente. O problema de técnica combinada é que cada um faz o que dá na cabeça. Né? É difícil fazer um protocolo. Não tem uma regra, né, Mato? Não tem, né, Alexandre? Não, e brasileiro é meio MacGyver, então todo mundo ele fica inventando. Todo mundo quer inventar alguma coisa. Tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Me perguntaram aqui o código Isso, código. do CLACS. Não tem código de CLACS, você tem que ser mais perto do que o convênio. Estude a lista de códigos, tem lá um monte que você pode usar. Veja, eu faço com óxido nitroso, vou cobrar o código de sedação com óxido nitroso. Tem fulguração. O que quer dizer fulguração no dicionário brasileiro? É queimar. Agora, se você colocar que você queimou com laser, não deu certo, mas que tem fulguração, tem. Que eu estou queimando, estou. Às vezes o convênio manda um pedido de relatório para mim, perguntando com que técnica que eu fiz a fulguração. Aí eu respondo que foi termofulguração. Estou errado? Estou mentindo? Não estou mentindo. Né? Só tem que ser mais esperto que o convênio. Então, tem vários códigos que você pode usar, tá? Até de curativo vascular, porque você fez curativo também. E aí depois você cobra também o material em todo esse processo. Olha,
cumprindo a nossa missão, nós temos 1 hora já de live, eu acho que já é um tempo bom, o assunto não esgota, né? Eu quero agradecer novamente a Engimed pelo patrocínio, por estar participando conosco aqui da reunião e passar a palavra para o nosso presidente, o Dr. Carlos. Ele vai encerrar a reunião aí, tá bom? Obrigado a todos os participantes e adorei a reunião, tá? Bom, quero mais uma vez agradecer, né, a coordenação do Marcondes, a presença do Dr. Ivaneso, do Dr. Alexandre. Foi excelente reunião, né? Eu acredito que todos que participaram dessa live puderam aproveitar bastante. Relembrar que o nosso congresso, em outubro, vai ser um congresso online, presencial vai ser o próximo ano, tá? E complementando realmente as técnicas, né? Se tivesse uma única técnica que resolvesse tudo, seria uma maravilha, mas não funciona dessa maneira. Por isso que é importante, muitas vezes, os colegas, principalmente os novos, recém-formados, terem a oportunidade de se especializar, melhorar a sua técnica, fazendo cursos, por exemplo, no Marcondes de espuma, quando tem a oportunidade. Outros cursos, nós oferecemos, por exemplo, aqui em Santos, sobre laser, né? Então, assim, eu acho que quem pode aproveitar esse momento, né, e dominar as técnicas, com certeza vai ter um futuro muito bacana dentro da sua clínica privada. Agradeço mais uma vez a todos e um grande abraço. Obrigado. Obrigado, Ivaneso. Obrigado, Amado. Muito obrigado, obrigado aí. Foi ótimo, excelente. Parabéns, foi maravilhoso. Tá bom.